Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que estreia do Verdão, hein? Um atropelo na Venezuela, mesmo com reservas, mesmo com desfalques. Dudu, Veiga e Navarro os destaques. Será que vem o Tetra? Chega mais. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Foi uma estreia de campeão, do atual campeão, aliás, o atual bicampeão consecutivo, tricampeão da Libertadores da América. O Palmeiras tem sobrado no continente, a manutenção do trabalho ela é muito significativa, né? Salta aos olhos, a gente vê os reflexos disso em todos os títulos conquistados, nas 9 finais do Abel Ferreira, nos 5 títulos conquistados, e depois de um 4-0 sobre o São Paulo no fim de semana, mais um 4-0 na Venezuela. Não me venham com esse papo de que na Venezuela é fácil, que o Deportivo Táchira é frágil, aquela coisa toda. Libertadores não tem essa, gente. É sempre um jogo difícil, você encontra adversidades que elas vão desde o gramado, muitas vezes até a chegada num ambiente hostil, arbitragens complicadas, não tem o VAR, por exemplo, nessa primeira fase da Libertadores, em alguns jogos, o que eu acho lamentável, mas enfim, porque realmente alguns estádios não comportam, né? Não tem condição de você ter a estrutura toda para que o árbitro possa ter uma melhor imagem, mas enfim, todos esses problemas, eles são encontrados na Libertadores. E não interessa, você tem que fazer o resultado. Não tem essa de... Eu falei ontem, né, sobre a derrota do Corinthians, não tem aquele asterisco lá, o asterisco lá do tipo assim, mas tinha altitude. Não tem, perdeu o jogo, perdeu. O Palmeiras ganhou e ganhou bem, e mesmo com problemas na sua escalação. O próprio Abel Ferreira, que foi expulso na final da Recopa Sul-Americana, estava suspenso, o time foi comandado pelo João Martins. Claro que o Abel viajou, inclusive, participou da palestra, aquela coisa toda, mas não pôde treinar ou comandar o time à beira do campo. Mas a sua comissão técnica é muito bem orientada. E os jogadores também, né? Sabem muito bem o que fazer. Isso a gente vê dentro de campo, dentro da atuação do Verdão. O Palmeiras, que inclusive não tinha Danilo, o que provavelmente jogou no sacrifício na final contra o São Paulo, né? Ele não está visivelmente 100% recuperado. O Rony também foi um desfalque importante, e as laterais, Marcos Rocha e o Piquerez. Com isso, o João Martins, ou Abel Ferreira, escalaram o time com o Everton no gol, o Mike na direita, que também é um reserva que cumpre completamente a função ali do Marcos Rocha, apesar do Marcos Rocha estar fazendo uma grande temporada, impressionante, né? Interminável o Marcos Rocha. Quando a gente acha que ele não tem que renovar, não sei o que, ele vai lá e continua atuando bem. Na esquerda, o Jorge, que vai ganhando mais cancha, né? Embora o Piquerez seja o titular absoluto. O Kusevich, que fez uma boa partida, embora o Deportivo Táchira só tenha ameaçado mais na reta final com a expulsão do Jailson. O Kusevich também fez um jogo muito seguro ao lado do Gustavo Gomes, que dispensa comentários. Jailson Atuesta, gostei do Atuesta e gostaria, antes do jogo, gostaria de ter visto o Atuesta. Felizmente ele foi escalado. O Zé Rafael ficou no banco, entrou no segundo tempo, e eu queria também ter visto o Atuesta de primeiro volante. Eu ainda quero ver isso acontecer, pela saída de bola que ele tem. Mas eu entendi a escalação do Jailson exatamente porque jogo fora de casa, né? Você tem uma contenção maior, não tendo o Danilo, vai o Jailson, que acabou cometendo uma falta no segundo tempo, tomando o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Atuesta e Rafael Veiga, Dudu, Gabriel Veron e o Wesley. O Wesley até participou do jogo, não foi um jogo brilhante do Wesley, mas ele acabou participando muito do jogo. O Abel Ferreira e o João Martins, eles não optam por um esquema com centroavante desde o início. Mantém aquele jeito de jogar com o Rony lá na frente, né? Porém, dessa vez com o Gabriel Veron. Funcionou também. E o Palmeiras foi superior desde o começo do jogo, e é assim que você tem que resolver essas partidas, né? Logo a 7 minutos já tinha um gol do Dudu numa cobrança de escanteio, né? Que a bola respinga e tudo mais. O Wesley tenta finaliza errado, mas o Dudu lá pelo lado esquerdo, ele tem jogado muito pelo lado direito, mas nessa cobrança de escanteio ele tá lá pela esquerda, acaba finalizando e fazendo gol, um entreveiro na área, né? A bola passa por todo mundo. O segundo gol, uma finalização do Rafael Veiga, que liberdade pro Veiga, né? E aí ele não tem culpa disso, pelo contrário, viu que o gol estava à sua disposição e acertou um belo chute no canto para marcar 2-0. Ali o Palmeiras já estava, né, dominando a partida, construindo o seu resultado, e aí vem o segundo tempo, com mais alterações, e aí a gente precisa destacar algumas coisas que estão acontecendo no Palmeiras, né? Além do elenco, além das opções, o Palmeiras ainda tem jovens muito promissores, como esse menino Giovani.
E é muito mais fácil quando você promove o jogador das categorias de base num time ajustado, num time vencedor, num time com confiança. É muito mais fácil para o moleque. Porque normalmente, isso é quase uma regra no Brasil, o jovem ele é uma solução. Ele resolve o problema financeiro e muitas vezes esportivo do clube. Normalmente diante de uma necessidade. O clube não pode contratar, traz o garoto para ver se ele resolve. E essa pressão nos ombros, muitas vezes, ela não é suportada, né? Muitos garotos não conseguem suportar essa pressão de ter que ser a solução. Então, quando você já tem um time com vários jogadores experientes, rodados, vencedores, e esse processo ele é gradativo, a tendência é que o Palmeiras ainda ganhe muito mais opções daqui para frente com esses jovens que vão sendo promovidos cada vez mais, e um deles é o Giovani, que fez uma ótima jogada no segundo tempo, quando ele recebe uma bola pela direita, ele corta e finaliza, a bola passa isso aqui da trave. Mas eu queria falar de Rafael Navarro, né? O Rafael Navarro foi contratado depois de uma bela Série B pelo Botafogo e não estava conseguindo desenvolver, porque às vezes demora um pouco, né? A adaptação do jogador, ainda mais pela realidade, né? Ele sai não desse Botafogo hoje milionário do John Textor na Série A e tudo mais, não, ele sai de um Botafogo com muitas limitações, muito difícil e tudo mais, depois de se destacar numa Série B e chega no Palmeiras. Hoje o melhor time do Brasil, junto do Atlético Mineiro, um time vencedor, ajustado e tudo mais. É difícil, né? É difícil você ter confiança, é difícil você conseguir se soltar, e ele não estava conseguindo fazer isso. Bom, depois de 2 gols em 7, 8 minutos, confiança é o que não vai faltar para o Rafael Navarro. Tanto que ele faz o primeiro gol, né? E faz aquele gesto do tipo, sai zica, sai zica. Se o Palmeiras precisa de um centroavante, porque o Daverson está terminando seu contrato, ele está indo embora, e não há outro no elenco, né? Com essa característica, o Rony faz essa função, o time joga sem centroavante, ora com Gabriel Veron, Wesley e tudo mais, o Dudu se movimentando, o time não tem centroavante. O Rafael Navarro pode dar essa opção. E pelos gols que ele marcou na Série B, e aí eu falo não pela dificuldade, né, em termos de competitividade de adversário, falo pelos gols que ele fez em termos de posicionamento, de aproveitar as oportunidades, de movimentação. Se o Palmeiras conseguir fazer, como a gente viu, né, nesse jogo, em que a bola chega até o centroavante, ele vai aproveitar e vai marcar muitos gols. Eu já tinha essa expectativa, mas realmente não tinha acontecido ainda, né? Provavelmente esses 2 gols vão dar uma moral muito grande aí pro Rafael Navarro. É inegável a gente dizer, né? O Palmeiras, de novo, chega muito forte. É uma obviedade isso, mas a gente tem que dizer as obviedades também. Chega muito forte para mais um título. A temporada é longa, a Libertadores é longa, ela está só começando. Tem muitas equipes que ainda vão crescer ao longo da competição. O Boca Juniors, que está no grupo do Corinthians, o Boca sempre começa mal. E vai crescendo, se classifica normalmente na última rodada, com as calças na mão, aquela coisa toda, chega nas oitavas, faz algumas contratações na janela, né? E cresce na reta final. O River Plate, embora toda a reformulação, embora não seja mais aquele time tão vencedor dos últimos anos, porque perdeu alguns bons valores, não dá pra gente desprezar. Além dos outros brasileiros, né? O próprio Atlético, o próprio Flamengo, o Corinthians a gente espera que encaixe em algum momento, mas é inegável dizer que o Palmeiras, o atual campeão, pela manutenção do trabalho, pelas alternativas que tem, chega muito forte, mais uma vez, nessa Libertadores. 16 jogos de invencibilidade fora de casa na Libertadores. Que loucura! Parece que os caras jogam já, né? Como se fosse qualquer amistoso. Claro que não é, a gente sabe que não. Mas quando a gente fala em estreia, é sempre difícil, né? Tem uma ansiedade, tem um nervosismo, aquela coisa toda. Para esse elenco do Palmeiras, isso não acontece. É um time que, né, tá acostumado já a disputar essa competição. Então, promissora essa estreia e a perspectiva é muito boa. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!